Olá, eu sou conhecido como Pólipo. Alguns me conhecem como a Anêmona do Mar. Outros também me conhecem daquela animação famosa, onde eu sou a Casa do Nemo. Muitas dessas pessoas já devem ter se perguntado sobre o porquê da peixe Dory se machucar quando toca nos meus tentáculos, sendo que os peixes palhaços saem ilesos. Isso tem a ver com uma questão bem legal e importante. As anêmonas fazem parte de um filo chamado filo Quinidária. O nome desse grupo se dá pela presença das chamadas quinidas. Essas quinidas são estruturas sintetizadas a partir dos chamados quinidócitos, células especializadas na função de defesa e caça desses organismos. A maioria das quinidas se nomeiam de nematocistos, e eles não são tão legais assim com alguns outros seres vivos. Já os peixes-palhaço possuem um mecanismo de proteção que envolve a produção de um muco espesso na superfície de suas escamas e o protege desses nematocistos tóxicos. Dessa forma, eles criam uma relação simbiótica de mutualismo. Um depende do outro para se proteger de possíveis predadores no oceano. Diferentemente, ocorre com a peixe-dory, que não compartilha dos mecanismos de proteção com o peixe-palhaço. Agora que você já sabe uma curiosidade sobre a vida desses animais, que tal se aprofundar um pouquinho no universo dos quinidários? Para começar, podemos pensar em como funciona o ciclo de vida dos quinidários. Alguns de vocês podem saber que as águas-vivas também fazem parte desse grupo. Mas onde exatamente se inicia essa história? Após anos de observação, os cientistas conseguiram concluir que as conhecidas águas-vivas compõem a fase de medusa dos quinidários. Sim, alguns pólipos se transformam em medusas, saem da vida fixa ao substrato e vivem à deriva pelas correntes oceânicas. Elas são responsáveis, quando existentes, da fase sexuada na produção desse grupo de organismos. Ou seja, podemos pensar que as medusas dão lugar a uma condição de biodiversidade com maior excelência, já que a reprodução sexuada tem como conteúdo do seu processo uma troca de genes entre progenitores. Para entender melhor as medusas, vamos falar sobre sua morfologia. Elas possuem um corpo semi-oval ou semi-esférico com lados côncavos e convexos bem definidos, lembrando um guarda-chuva. Ops, falando em guarda-chuva, esse é o nome que se dá para as áreas de sua superfície. Só queremos tratar de aportuguesá-lo. Chamaremos de umbrella. A região côncava que se orienta com predominância para o fundo do mar recebe o nome de subumbrella. Já a região oposta e convexa, o nome de eixo-umbrella. O limite entre as duas áreas recebe o nome de margem da umbrella. É dali que surgem os tentáculos das águas-vivas. Eles são as estruturas responsáveis por carregar em sua superfície os nematocistos, que, como já dito antes, reagem para poder se defender de alguns predadores ou atacar presas. Ela possui um compartimento interior chamado de cavidade gastrovascular, que cumpre a função de digestão, absorção e distribuição através dos canais radiais dos alimentos ingeridos. O que dá conteúdo para o corpo da medusa é simplesmente um preenchimento acelular chamado de mesogleia. E por mais incrível que pareça, toda a superfície das medusas mencionada até agora está revestida por uma só camada de células. Essas células constituem o chamado epitélio, um revestimento que no interior da medusa recebe o nome de gastroderme e nas superfícies da exumbrella e subumbrella recebem o nome de epiderme. A entrada da cavidade gastrovascular é a região oral da medusa, sua boca. Em algumas delas está acompanhada do chamado manúbrio, uma extensão da abertura da boca que se acentua em um determinado grupo de espécies, formando dois pares, que envolvem toda a parte oral. Agora que já vimos praticamente a totalidade da composição morfológica da medusa, podemos parar para pensar o que esse ser tem a ver com o pólipo. São tão diferentes? Eu vou te ajudar. Analise bem um pólipo, retire-o do substrato e ponha sua região oral orientada para baixo. Muito bem. Estamos chegando próximo a uma análise comparada das estruturas da medusa e do pólipo. O pólipo possui algumas diferenças, mas convenhamos, são bem parecidos. Seus tentáculos, na maioria das vezes, são mais ativos e possuem uma habilidade interessante na captura de presas, o
corpo do pólipo recebe o nome de coluna, se assemelhando a um cilindro irregular. No topo, temos a região oral. Na base, temos a região abioral, em que se situa o pedículo, ou simplesmente a base. No interior do pólipo, temos a cavidade gastrovascular, que nos grandes e mais complexos pólipos podem conter estruturas faríngeas e, o mais importante, mesentérios. Os mesentérios, por sua vez, se categorizam como extensões da gastroderme, bem sinuosas que servem de aumento da superfície de absorção. Basicamente, essa é a estrutura do pólipo. Esses seres incríveis podem formar colônias, dando lugar às famosas caravelas. Sim, caravelas são colônias de pólipos, especializados cada qual com sua função. Uns formam aquelas bolsas de gás que vemos na superfície, constituem o revestimento da bolsa e produzem gases capazes de regular a qualidade da suspensão da colônia. Outros formam parte dos tentáculos, possuindo na sua composição as estruturas denominadas quinidas. Outros se dedicam a somente reproduzir-se, originando os seres que compõem a colônia. O filo quinidário é um filo bastante diversificado e muito bonito. Vale a pena saber um pouco mais. Então é isso, galera. Agora saindo do personagem de pólipo e entrando no eu de verdade. Esse trabalho foi feito por mim, Júlia Ramos, pelo Diego Rodrigues, pela Tainá Vicente e pela Esther Carvalho. E a gente se divertiu bastante fazendo ele. Esperamos que vocês tenham gostado. Gostaríamos de agradecer por vocês terem assistido até o final e agradecer também a Carla por ter dado a oportunidade da gente estar realizando um trabalho tão legal. Nosso trabalho foi baseado no nosso relatório sobre a filoquinidária, nas aulas da Carla e também um pouquinho no livro do Brusca e do Rupert et al, né, com mais escritores aí. Obrigada e é isso. Bom dia para vocês.